Vamos falar aí, a gente inicia. Estamos ao vivo, pessoal, mais uma live do Prolicitação e hoje com um dos alunos do projeto e não é podcast. Hoje é uma live falando sobre um tema muito importante que é o registro de preço e também sobre os pagamentos. A gente escuta muito aí o pessoal falar que órgão público não paga, que prefeitura dá calote, que tal secretaria, que o exército. Pessoal, hoje nós vamos falar com quem trabalha lá do outro lado, que cuida de toda essa parte e tem a mesma visão que eu tenho aqui também. Quando acontece algum problema, na grande maioria das vezes, pode dizer que 90, 95% foi o próprio fornecedor que causou aquele problema. Então hoje está aqui o Tarek, aluno do projeto Mário, que vai falar mais sobre registro de preço, vantagem e desvantagens de participar de um registro de preço e alguns cuidados que você precisa ter também. Mas antes disso, se você não é inscrito nas nossas mídias sociais, se inscreva nas nossas mídias sociais. Nós somos um canal, o canal do ProListação, um canal que está aqui para compartilhar o dia a dia do consultor de licitação, consequentemente do fornecedor também, porque os dois fazem um trabalho que é vender para o maior comprador do Brasil. Então, siga o Éder no ProListação do YouTube, vai lá e se inscreva na verdade, se inscreva no YouTube, acho que é isso, né? Siga no Instagram. E se você quiser fazer parte do maior e melhor grupo de consultores de licitações do Brasil, todos os vídeos nossos, logo abaixo você tem um link ali, você pode se inscrever. Quando a gente tiver com as turmas abertas, você já consegue fazer a sua inscrição. Nesse caso, não estamos com as turmas abertas, você consegue entrar para a lista VIP e para a lista de espera, né? E quando a gente abrir as inscrições, você pode fazer parte desse maior grupo e melhor grupo de consultores do Brasil. Tarek, se apresente e vamos começar o nosso bate-papo, Tarek. Fala também de onde Bom você dia. é, como que você começou nessa jornada. É legal para o pessoal conhecer um pouco mais do Tarek. Tá certo, Ed. Bom dia a todos. Agradecer essa imensa oportunidade, um prazer estar aqui compartilhando com você no seu canal aqui, Pro Licitação. É uma honra em participar do projeto Maverick, que é a expectativa da Casa da Licitação em abril agora, que vamos estar juntos, vai ser muito bom. E tudo começou em 2012, quando eu já participava de pregão como pregoeiro e com equipes de licitação participando desse processo. E eu percebia que os empresários, fornecedores não tinham muito conhecimento desse assunto, principalmente na região, no interior do Rio, onde eu estava trabalhando. Eu e meu chefe chegamos a pensar em planejar uma reunião com os empresários da cidade, com os fornecedores, para esclarecer, para que eles pudessem participar, o que é de interesse tanto do empresário como da administração pública de conseguir fazer essa conexão, né, de empresários que podem vender produtos que são de mais perto, mais fácil de resolver as coisas, de negociar a logística toda, né, das Sim. vendas. E aí daí eu fui evoluindo nessas ideias, cheguei a fazer um e-book sobre isso, não sei o quê. E aí chegou o ponto de te encontrar no ano passado, no início do ano passado, ali, na terceira turma do projeto Maverick. E aí começamos a alavancar isso aí. Hoje eu sou consultor da TRK Licitação e estamos em parceria com a RL Licitação agora com o Rodrigo, uma parceria maravilhosa, está dando muito certo, estou gostando muito. E com isso, aproveitando toda essa expertise, né, do lado da administração como pregoeiro, a gente consegue ter uma visão dos dois lados melhor, entendeu? E assessorar todas as empresas a vender com eficiência e com segurança para o governo. O Tarek, eu falo para o pessoal, e vocês que vêm para o lado da consultoria e até mesmo como fornecedor do órgão público, assim que sai desse outro lado, que é o lado do pregoeiro, onde você organiza todo o processo, vocês têm uma visão muito maior e ampla do processo e trabalhando como consultor, na minha visão, eu vejo que vocês conseguem, tem tudo para ter um resultado muito melhor para o cliente. Porque vocês sabem o que vai ser exigido, como que é feita a análise lá do outro lado, para que o fornecedor não cometa nenhuma falha, né? Vou compartilhar a tela aqui, Tarek, para a gente entrar no tema. Eu só tela aqui embaixo, lá em cima. E agora eu tô mais perdi aqui, ó. Eu compartilho aqui, beleza, entendi. Aqui.
Tela 1, né? Isso. Espera aí que nós estamos com duas telas aqui. Tá? Aí, tá. Tranquilo. Eu não consigo o mouse vir para ele ver. Compartilhar. E hoje essa live nós vamos falar então sobre o sistema de registro de preço, objetivos dos órgãos em fazer dessa forma a licitação, né? Exemplos. Tarek, agora é contigo, meu amigo. Tá ótimo. Então, o sistema de registro de preço, como você já acabou de falar, né, é uma forma que a administração viu de conseguir reunir várias compras de órgãos, entendeu, subordinados ou o próprio órgão gestor ao mesmo tempo, para diminuir a burocracia, a documentação, né, economia de escala, até economicamente falando. Aí eles criaram centrais de compras, onde eles reúnem a demanda de todos os órgãos que são correlatos daquela administração, e eles fazem uma compra única. Então, geralmente, é um volume muito grande, né, de itens, tanto para itens como para serviços, entendeu? E uns exemplos disso aí são serviços de lavanderia, serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, manutenção de ar-condicionado, aquisição de gêneros alimentícios. Então, tem muita coisa aí nesse meio das licitações. E hoje existe muito sistema de registro de preço. Muitos processos de licitação são feitos dessa forma. Na verdade, Tarek, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu tenho visto aqui do lado do consultor e do fornecedor, eu acho que 80% ou mais é registro de preço. Tem sido feito isso. O registro de preço ele dá a opção de ser feito a adesão, né, por outros órgãos. Eu vou falar isso logo após. Mas eles reúnem uma quantidade muito grande. Existem itens, por exemplo, como expediente, limpeza, itens que são muito básicos e que realmente têm um volume de saída muito grande. E algumas pessoas falam da questão do sistema de registro de preço, como a administração ela não é obrigada a contratar tudo, sendo que existem itens que são básicos ali para aquele setor, para aquele órgão, e que a saída a licitação, né, a saída, a compra daqueles itens é um volume muito grande, entendeu? E aí agora eu vou estar falando... Pode falar. Mas para o fornecedor, e aí eu vou falar como fornecedor e consultor novamente, não é tão vantajoso, né? Porque quando eu vejo assim, nós temos o conhecimento adquirido na prática durante anos e o registro de preço não é garantia que será comprado tudo aquilo lá. Às vezes é pedido um valor, uma quantidade muito pequena do valor registrado numa ata. Só que o que eu tenho visto? O fornecedor vai lá participar, ou às vezes um consultor sem experiência, ele está preocupado em ganhar o processo pensando no volume, na quantidade. Esse é o processo de tantos milhões, então eu consigo reduzir a margem, porque é um valor, é uma quantidade enorme que será entregue. Só que, na verdade, isso não acontece, né? Aí eles chegam a pedir, às vezes, 5, 10% daquela ata. Então, mas é aí que é aquilo que eu comentei, né? Existem itens que a demanda é maior para aquela administração, né? Caso o consultor ou a empresa que ajuda, né, a licitar, tendo esse entendimento, ele consegue fazer boas escolhas. Eu digo isso por quê? Porque aí é onde eu vou entrar nos benefícios, né? Quais são os benefícios disso aí? Porque ao participar de um sistema desse registro de preço, existe a possibilidade de você multiplicar essa venda que você fez para um órgão, para mais outros órgãos, entendeu? Exemplo, vou dar um exemplo aqui de um item. Se for uma quantidade de 100 achocolatados, vou dar um exemplo aqui, um item de alimento. O órgão público ele pode oferecer a carona, que a gente chama, que é a adesão, né? Para até 50% daquela quantidade, ou seja, só não pode passar do dobro, só não pode passar de 200. Então, cada outros órgãos que vão solicitar adesão, exemplo, se são 100 a quantidade, um órgão pode pedir 50, mais um pedir 50, mais um pedir 50, ou seja, deu 150, mais um pedir 50. Ou seja, multiplicou aquela quantidade por 4, mais a quantidade do órgão. O que não pode acontecer é comprar mais do que
o dobro da quantidade. Se for 100, não pode ultrapassar de 200. As adesões não pode ultrapassar de 200. Sim. Ou seja, é esse o benefício que eu queria comentar de participar de sistema de registro de preço. Porque existem itens que acabam muito rápido. E a gente que está lá, já passou lá no lado da administração e já conhece alguns processos, existe um prazo que os processos eles vão vencendo, né? Vence um processo, por exemplo, de alimento, vence um processo de manutenção de ar-condicionado, e muitas das vezes, aquele processo que ficou antigo, de um outro órgão, você vai acabar pegando carona, porque a própria administração não conseguiu dar prosseguimento e gerar uma nova licitação. Então, fica aquela quantidade que foi feita com o órgão, mas ela tem como passar para outros órgãos. Então, você multiplica suas oportunidades. Eu não sei se eu consegui ser claro aqui. Eu acredito que sim, se o pessoal tiver dúvida, pode colocar aí, mas para a gente deixar mais claro ainda isso. Então, o empresário que ganhou uma ata de registro de preço, né? Um registro de preço, ganhou um registro de preço e assinou uma ata com um órgão, o Exército, um exemplo. Como que ele faz para multiplicar essa ata? As vendas dessa ata? Ele pode enviar a cópia dessa ata que ele já participou para outros órgãos em potencial que queiram também aquele tipo de serviço ou produtos, entendeu? Eu estou falando porque eu mesmo já fiz parte dessas equipes e a gente já solicitou diversas adesões, porque o órgão, naquele momento, o próprio órgão não tinha feito ainda um processo ou algum item que a gente tinha interesse não estava no nosso processo de licitações, então a gente acaba pedindo adesão para outros pregões de outros órgãos, entendeu? E não precisa ser só dentro daquela instituição Exército. Independente de ser Exército, tribunais, Exército, Banco do Brasil, faculdades, Sistema S, etc. E para o Exército, para o órgão público, é vantajoso? Qual a vantagem dele de aderir uma ata? Eu sei, tá? Estou estimulando pergunta para o pessoal entender do processo, né? A vantagem do órgão aderir à ata é que ele não vai precisar montar todo aquele processo, já vai ter um processo todo o rito da licitação todo pronta. Ele só vai precisar pedir autorização ao fornecedor, que o fornecedor ele tem o direito, né? Que existe um concorde, tanto da administração como do fornecedor. Se não houvesse concorde, não pode vender. Eu já vi também no nosso grupo lá, que teve companheiros nossos que falou, não, mas estão pedindo para mim entregar produto, já tem um tempo atrás. Sendo que eu não licitei para aquele órgão. Espera aí. Ele tem que autorizar para poder saber se ele tem condições de fornecer. Ou seja, ele já tinha vendido para um órgão e tinha um outro órgão querendo aquela mesma ata que ele já tinha ganhado para ele poder faturar mais. Só que se ele tiver em condições, ele aceita aquela proposta ou não. Sim. Eu durante muito tempo, eu recebia muito contato de órgãos pedindo carona, né? Era assim, eles entravam em contato, ver se eu tenho interesse. Eu estava paralisado com as empresas, então não estava passando por isso mais, e eu me lembro que era assim, me corrija se eu estiver errado. O órgão, antes de falar comigo, ele vai no dono daquela ata pedir autorização, né? Aí depois é com o fornecedor. Exatamente. Mas dificilmente um outro órgão público vai negar. Ele mesmo previu ali na hora do edital de que pudesse ter adesão, é mais a questão da situação do fornecedor aceitar ou não, que é uma oportunidade de vender em maior escala, né? Por isso a gente colocou aí como benefício de participar. Sim. Então, existe um limite individual, que é 50% da quantidade que o órgão contratou, só recapitulando, e existe o limite global daquele item, que pode ser dado carona, que é o dobro daquela quantidade do item, entendeu? Ô, Tarek, mas igual a gente colocou possíveis prejuízos, teria prejuízos em participar de uma ata? Eu sei o que tem, porque eu já passei por isso no passado, viu? Exatamente, o prejuízo é aquilo que a gente já vinha comentando antes, que é quando a gente participa de alguns itens e que aquela administração não tem uma demanda tão grande, é esporádico o uso daqueles itens. Só que existem itens, como eu comentei, que são itens básicos. Então, existe uma saída muito grande, que é expediente, informática, material de limpeza, manutenção, por exemplo, que eu já trabalhei em setor que faz alimentação, aquelas máquinas de padaria ou equipamento de cozinha, que é um uso frequente, o tempo todo. Tem órgãos que não param nem final de semana, dia de semana, entendeu? E aí tem uma demanda muito grande.
Então, é importante conseguir saber fazer essas análises, se é um tipo de serviço ou material que aquele órgão tem uma saída grande ou não. Que aí, caso não seja, acaba sendo realmente um prejuízo, né? Se o fornecedor colocar aquele valor como se fosse vender em grande escala e fosse ter um lucro com a quantidade do que ele está vendendo, entendeu? Esse seria o Sabe prejuízo, quando digamos eu assim. vejo que a ata ela é vantajosa? Eu fui aprender isso aí na prática também. Antigamente, olha, eu cometi várias falhas lá no início quando eu ganhava ata de registro de preço. Eu lembro que eu tive uma época que eu tinha mais de 20 milhões em atas de registro de preço assinado e eu não tinha o conhecimento naquele período, porque quando eu entrei em licitação não tinha ninguém para ensinar, aprendi tudo na prática. Na minha visão, eu ia vender tudo aquilo lá. Então eu me lembro que era assim, você ficava, nossa, vendi tudo isso, ganhei tudo isso. Não, na verdade você registrou um preço. Se vai pedir ou não, você não consegue ter esse controle. Tem que aguardar o órgão. O que eu fazia, Mas assim, Tarek, muitas vezes era assim, ó. Você mandava um exemplo. O Tarek mandou um empenho para mim. Vamos supor que eu ganhei 100 copos. E o Tarek mandava um empenho para mim de 2 copos. Eu falava, ô Tarek, 2 copos vai me dar um prejuízo enorme para te enviar. Vocês não vão comprar mais nada? Ah, nós temos uma previsão de comprar mais tanto daqui quanto tempo. Não dá para a gente fazer alguma coisa para pedir mais, para eu não ficar no prejuízo e conseguir te entregar? Então eu sempre procurei negociar com o órgão. e assim, muitos procuraram negociar comigo, eu estando nessa função, igual você está falando, e a gente negociava numa boa. E a gente que depois já tem tempo nesse processo, né, mesmo estando da administração, a gente percebia que na hora de fazer os pedidos, não ia pedir um valor como esse. E isso já vinha com a gente, só que nem todo administrador, de repente, age dessa maneira. Mas a gente já tinha esse hábito. Espera aí, eu vou fazer um pedido, você falou 2 copos, mas eu pensava em R$ 100. Espera aí, R$ 100, vou fazer um pedido de R$ 100 e o frete do fornecedor, os custos operacionais daquela empresa. Então a gente acabava não pedindo, que às vezes o fornecedor acabava também protelando ou deixava de enviar e acaba dificultando, porque os dois lados precisam se beneficiar. Então a Ó, administração ela precisa ter esse entendimento, que ela tem interesse de receber o produto. E aí você falando, até só para concluir, você falando de sistemas de preço, quando a administração monta um processo desse, é trabalhoso. Você sabe que a gente comenta aqui, é muito trabalhoso. Então, a minoria vão ser processos que não vão, como é que se diz, dar resultados, no meu ponto de vista. E não a maioria, porque senão não teria todo aquele trabalho para poder montar. ô Tarek, só para você ter uma noção como o custo hoje do frete, eu vejo que é caro. Às vezes a gente manda camisetas do Pro Licitação ou da Casa da Licitação, alguma coisa assim, para algum aluno, ou fez a semana da consultor de licitação e premiou lá com a camiseta. E a gente vai colocar no correio essas camisetas, uma camiseta numa caixinha, um negocinho pequenininho. Geralmente fica em torno de R$ 30. Quase o preço da camiseta fica do frete. Então, se você não souber é, precificar seu produto, souber calcular o preço exatamente para você levar uma disputa dessa, tem muita gente ficando no prejuízo, fazendo conta, achando que está ganhando dinheiro e na verdade não está pagando nem os custos, né? Isso que a gente aprende a não ficar mergulhando no preço, né? Realmente já precificar o seu produto ou serviço da maneira correta aí. Agora Próprio eu vou projeto. fazer uma pergunta cutucando você ali, né? Que foi pregoeiro do outro lado, né? E quando você está ali do outro lado e vê as pessoas reduzindo os preços lá embaixo, uma ata de registro A de preço. primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: vamos ver se na hora de entregar, né? Por isso que aqueles pedidos atestados de capacidade técnica, etc., e a equipe que a gente chama que são os fiscais de contrato, na hora de entregar realmente vão cumprir com aquilo ali, entendeu? Vamos bater em cima e vamos fazer. Que aí, se a empresa não vender direito, por isso que a gente comenta muito, você comenta em ter pessoas capacitadas, consultor realmente especialista no assunto, ela vai ser prejudicada se ela entregar um produto que ela ofereceu aquele preço, mergulhou no preço, mas na hora de entregar, aí não vai, ou ela vai entregar um produto melhor, ou ela vai ser penalizada por aquilo, multa e etc, né? Ó, o Efraim colocou assim, deixa eu ler a pergunta dele. Hoje só vejo viabilidade em registro de preços quando o custo operacional permite a entrega a partir de uma unidade. Entendi. E é aquilo que a gente falou, né?
Mas mesmo assim, quando eu vendia equipamentos médico odonto hospitalar, que tem um valor maior, então você registrava e se tivesse que enviar um só, pelos cálculos que eu fazia, compensava. Agora, igual esses tempos atrás, teve um dos alunos, acho que foi até ele, falou acho, alguma coisa de aparelho de barba, né? Aparelho de barba. Pediram uma quantidade, algum item de higiene, alguma coisa assim, e o valor do frete estava ficando muito acima do valor do produto. Mas daí é aquilo que eu falo. Quando você vai participar de valores de itens de valor muito baixo, tem que tomar um cuidado no preço. Porque a pessoa pensa assim, eu vou colocar ali 30% de margem, 40%. Só que às vezes esse 40 não cobre nem o frete, ele tem que pagar depois. Nota fiscal, imposto dessa nota, ele teve seu custo operacional. Ele dá o preço dele, né? E a administração, a partir do momento quando ele ganhar e, e se não for chamado os outros, vai chegar nele e ele consegue entregar com um preço justo, né? Tem que pensar nisso, né? Principalmente com o sistema de registro de preço. Ó, deixa eu ver aqui, o Glauco falando, né? SRP é diferente do pregão para compra. Você quer falar a diferença de um outro para ficar registrado aqui? Então, o pregão tradicional, a diferença dos dois é o seguinte: a administração ela é obrigada a adquirir todo aquele material, contratar todo aquele serviço que foi feito. E o sistema de registro de preço é uma expectativa, é realmente um banco de preço que é registrado lá para, de acordo com a demanda da administração, o que ela precisar comprar, ela vai comprar. Mas a visão que eu tenho do sistema de registro de preço não é nem só um órgão fazendo para ele mesmo. A visão que eu tenho é uma visão muito grande, porque os sistemas de registro de preço que eu costumava também me envolver eram, tipo, 5 órgãos com um quantitativo de pessoal dentro de cada órgão de 400 pessoas, mais ou menos. Então, pensa no volume. Aí, igual eu te falei, o item de expediente, por mais que não seja contratado tudo, mas a partir do momento que tem vários órgãos, é uma análise que pode ser feita também do edital. Quem são os órgãos participantes? Será que só tem um órgão, que é o gestor da ata, que está ali? Ou tem vários outros órgãos participantes que manifestaram a intenção que a gente chama de registro de preço, quando a gente redistribui para os outros que não têm autonomia? E aí, se está carregado de órgão aquele processo, a probabilidade de sair muitos itens é grande. Principalmente os itens básicos, como eu falei, que mantém a vida vegetativa de um órgão público, digamos assim, né? Ô, Tarek, o Exército, eu falo assim, ó, quando as pessoas perguntavam para mim, Éder, mas não tem um problema de recebimento, isso, aquilo, eu falo assim, vou falar experiência própria. Você vender para Exército, Marinha e Aeronáutica, eu nunca tive problema. Você vender para a prefeitura, eu nunca tive problema. Todo o processo eletrônico, tá? Nunca tive contato presencial, nada disso. Todo o processo eu só fiz eletrônico. E eu seguia o rito do processo como tem que seguir para não ter problemas. Agora, quando eu fui vender para a Secretaria de Estado, eles registram valores, quantidades, valores muito altos, eu tive problema, mas muitos dos problemas, muito não, 99,9%, foram problemas que pela quantidade registrada, chegava a nota de empenho acima do que eu tinha uma capacidade financeira naquele momento de entregar. E às vezes o fornecedor, ele comete uma falha, que às vezes ele tem o dinheiro, ele entrega, só que ele está contando com aquele recebimento para entregar outras coisas, para girar, que faz parte do processo. E às vezes a gente comete falhas, que quais eram essas falhas? Sabe aquela história assim, você entrega o produto, não acompanha o processo, chegou no órgão, o órgão muito grande, uma secretaria igual Pernambuco, eu vendi muito, era muito grande. O produto chegava, ficava o equipamento no cantinho, o rapaz que fazia o atexto para passar a nota para sequência, para dar sequência, às vezes nem tinha mexido, e a hora que estava ali acompanhando, não, esperando, dava 30 dias, o dinheiro não entrou na conta, e agora? Vamos ligar lá. Ligava no departamento, não recebemos sua nota, não recebemos equipamento. Aí pegava a nota da transportadora, tá ali, ó, foi entregue tal dia, quem recebeu foi o Tarek. Aí ligava pro Tarek lá no almoxarifado, o Tarek falava assim, não, tá aqui, ó, recebendo, tá parado aqui, não tive tempo de olhar ainda. Agora, perdeu 30 dias. Se ele tivesse ligado desde o primeiro momento que a gente ensina, né? Ó, entregou o produto, chegou, você teve o retorno da transportadora, que quem recebeu foi o Tarek. No dia seguinte, você pega o telefone, Tarek, aqui é o Éder, do Prolicitação, tudo bem?
Você recebeu os copos que eu enviei para você ontem, não sei o quê? Olha, chegou uma carga que eu não tive tempo de ver, mas espera aí só um pouquinho. Olha, recebi aqui sim, beleza. E agora, Tarek, o que que você vai fazer? Você vai dar sequência? Já posso ligar no contabilidade? Não, mano. Ô, Éder, eu vou dar uma olhada aqui, conferir a nota, tal, mas amanhã eu garanto para você que amanhã à tarde eu vou mandar para o financeiro, para a contabilidade. Então, quando você faz isso, tende a diminuir trabalho. O que que você diz sobre isso? Que é bem o segundo tópico aqui, ó. Segundo, não, terceiro. Essa é uma das etapas que facilitam o processo, né? Porque eu, dentro do algo que eu trabalhei, eu nunca via assim, problemas com pagamento. E eu recebia essas ligações que você falou que fazia. E aí eu falava, não, a nota está aqui ainda, a nota foi para o setor financeiro, porque ela não fica em apenas um lugar, ela tem esse movimento dentro da administração. Então é importante você saber se ela já saiu do setor que precisava sair, se ela não saiu, por que que não saiu? Será que não teve algum erro na nota fiscal? Algum Existe eu já vou até falar sobre esse um campo de observação da nota fiscal, que se o empresário fornecedor e tiver o cuidado de já colocar os dados bancários dele, que muitas das vezes no edital já vem escrito para colocar um e-mail, colocar um telefone de contato, são coisas que facilitam até para resolver o problema e dar prosseguimento no processo. Quantas notas fiscais já recebi e não tinha os dados bancários na nota fiscal? Como que vai Aí a pagar? gente, às vezes, procurar o fornecedor. Exatamente. Isso eu já no setor financeiro, que eu também trabalhei. Aí eu tinha que procurar o fornecedor, o dinheiro, na verdade, não era meu, era para ele, o empresário, procurar para poder conseguir fazer o pagamento. E aí é onde eu vou entrar aí. A gente consegue consultar também no portal da transparência, né? Porque tem umas etapas, né? O empenho, liquidação e pagamento, a gente consegue fazer essa consulta. Então, é uma forma do empresário conseguir acompanhar melhor o processo. O próprio setor de cobranças, ou esse funcionário que vai estar lá, vai estar ligando, vai acompanhar direitinho para ver se não teve alguma falha. Porque às vezes existe falha não só de dados bancários, às vezes falha na nota fiscal, que às vezes vai precisar mandar aquela carta de correção, né? Às vezes nem vai precisar emitir uma nova nota. E vai corrigir alguma coisa que está ali. Existem coisas esdrúxulas, por exemplo, eu já recebi nota que o empresário vendeu um equipamento permanente e ele colocou serviço. Porque era o equipamento, ele tinha que instalar o equipamento. Só que dele colocar o equipamento, que o recurso que a administração recebeu foi para a compra de um material permanente, ele pegou e emitiu a nota de serviço. E aí isso atrasa, porque a nota recebe, não sei o quê, quem recebeu, às vezes não prestou atenção, às vezes vai chegar já no pagamento que vão atentar para isso, e para não cometer falhas, acaba voltando a nota. Uma outra coisa muito interessante que tem é uma ferramenta que é a Capag, do site do Tesouro Nacional, e que ela demonstra a capacidade de pagamento daqueles estados e municípios. Ela é muito interessante. Ela tem uns filtros lá. Então, antes do fornecedor, às vezes, participar, ele pode consultar daquela região, daquela prefeitura, estado, município. Ele consegue ver o índice de liquidez daquele órgão, entendeu? Como estão as dívidas daquele órgão, qual é a capacidade de pagar essas dívidas, de pagamento, entendeu? Então, constantemente está sendo atualizado. Então, eu digo assim, tem essas três formas e eu no setor financeiro também já trabalhando, quando o órgão recebe esse recurso, tem esses estágios, né? Apesar de eu estar sendo muito técnico aqui, empenho, liquidação e pagamento, antes do pagamento, quando o órgão recebe o recurso, existem outros órgãos que fazem auditoria se esse recurso está na tela, porque às vezes o empresário acha, não, ele já tem lá, tem como pagar e não pagou. E nós tínhamos 72 horas para poder realizar aquele pagamento quando o recurso chegava na tela. Se não dava um entesouramento, aí nosso chefe, né, o nosso setor recebia esse input, né, para poder saber por que aquele valor ainda estava na tela e a gente não tinha feito pagamento do fornecedor. Então, quando as empresas falam dessa dificuldade de receber, eu que estive lá do lado do órgão, eu não via esse problema do órgão. Geralmente era o problema do fornecedor. Muito bem, né? O processo, eu gosto de bater muito numa tecla que pro lado do fornecedor, do consultor, ele, quando você ganha o conhecimento, ele se torna simples, porque a partir do momento que você acompanha essas etapas do processo e tem um bom relacionamento com aquele órgão que você vendeu,
Porque antigamente, acho que tem um tempo também em licitação, antigamente parece que era um proibido esse relacionamento, conversar, porque esse relacionamento só ia gerar coisa errada, né? Hoje eu vejo assim, e sempre tive esse relacionamento assim. Antes da fase de lances, eu tenho aquele relacionamento de tirar dúvidas que eu preciso tirar do processo para que transcorra dentro do mais viável possível, que eu tenha êxito nesse processo. Só que depois que eu ganho o processo e homologa, eu melhoro ainda mais o relacionamento. Por quê? Porque eu tenho que pensar quanto mais efetivo ser o meu trabalho para aquele órgão público, mais rápido eu vou receber. E esse processo, ele termina em partes quando eu recebo o dinheiro. Mas daí tem a garantia que eu tenho que acompanhar daquele processo também. E daquele pregão, daquele equipamento que foi entregue. E quando eu mudei a visão para ter esse cuidado com o que eu estava vendendo e negociando, as coisas começaram a ficar muito melhor. Porque no início, a gente começa de um jeito que você quer vender, e que desculpa palavreado, mas que se foda o que vai dar com o seu produto e equipamento lá no fundo. Pelo menos essa era a visão que eu tinha, né? Lá na ponta. Depois que um dos equipamentos deu um problema seríssimo na ressuscitação cardiopulmonar de um paciente, eu fiquei sabendo o problema que poderia trazer para mim também como empresário, eu comecei a ter um olhar diferente para tudo isso. É porque o órgão, é o que você falou, né? Não tem essa inimizade. Ele depende do empresário também, para que as coisas venham funcionar. E o empresário depende para poder receber e faturar e escalar no mundo das licitações, né? Ô, Tarek, Verdade. quando já me fizeram essa pergunta várias vezes. Se você tem dinheiro hoje, você decide, você tem duas escolhas. Você prefere investir esse dinheiro vendendo para o governo através das licitações ou fazer uma venda, ou emprestar esse dinheiro, fazer uma venda para uma empresa privada? Com certeza é as licitações, né, pela a demanda, né, em grande escala. E a E aí é a segurança. forma de faturar. E a segurança é uma forma de faturar um valor que talvez a empresa faturaria em um ano, ela vai faturar em um mês, 2 meses, entendeu? Até porque tem aquela questão também dos contratos de natureza continuada, né? Tem processos que aquele empresário vai continuar fornecendo para o órgão por mais de 5 anos, por até 10 anos, dependendo do que seja. Ó, deixa Se eu ele pegar não der algumas nenhum. perguntas que chegaram aqui, ó. É, o Glauco colocou na consultoria, o Glauco não, José Henrique Jesus. Na consultoria é interessante fazer registro de preço, já que dependemos também da comissão e o risco para que nosso cliente como minimizá-lo. Olha, eu vou falar por experiência própria, José Henrique. Eu recomendo participar de tudo. Concorrência e aquisição. O que vai diferenciar uma da outra? O pregão, a aquisição, talvez, do meu ponto de vista, tá? Você pode reduzir um pouco mais o valor, porque você sabe que será pedido. Agora, no registro de preço, tem que tomar muito cuidado, porque você reduz o valor pensando na quantidade, vai lá e pede 1, 2. Você ficou no prejuízo. Então, registro de preço, trabalhe com valor um pouco mais acima. Pregão, aquisição, tua margem pode ser, tudo que for aquisição é um pouco menor. Lembrando, tanto um quanto o outro, você assina um contrato de 1 ano e você tem que manter esse valor por 1 ano, né, Tarek? Exatamente, tem que manter esse valor aí, a não ser que necessite um reequilíbrio de preço, alguma coisa aí que está prevista na nova lei de licitações, que realmente ocorra alguma coisa no país aí, que os índices, as taxas alterem aquele produto ou serviço ou a matéria-prima do que Mas está daí é sendo utilizado. caso fortuito, né? Exatamente, isso aí. Ó, a Niandra Araújo colocou: a questão do sistema de registro de preço sempre é vantajosa para o fornecedor, desde que tenha margem para colocar o percentual de frete onera. É aquilo que eu estou falando. Se você conseguir trabalhar numa margem e se pedir uma só, ou você conseguir negociar um pouco mais quando chega essa nota de empenho, ou mesmo, Tarek, antes de chegar a nota de empenho, que nós já fizemos esse trabalho também. Ligar no órgão e falar: ó, ganhamos o registro, assinamos a ata de registro de preço. Agora, tem uma previsão de pedir? Olha, se pedir, seria legal pedir uma quantidade assim, assado, porque tal. Eu acho que esse diálogo, conversar, não é negativo, é positivo. Porque, como você disse, lá do outro lado tem um servidor, um funcionário público, que também ele tem que entender que tem que ser bom para os dois lados. Exatamente. Várias vezes eu recebi essas ligações
e a gente fazia um reajuste ali do pedido ou fazia um empenho a mais para a mesma empresa, que aí carregava um valor maior para a empresa para poder compensar e os dois saírem ganhando. É aquilo que eu falei, a administração ela está interessada em resolver os problemas dela também, está interessada em manter um bom funcionamento, entendeu, dos órgãos, dos servidores, para poder ter um bom trabalho lá dentro também. Sim, vamos lá, ó. Niandra. Não, tem agora Bolivane. Em alguns casos, vejo uma situação positiva. Deixa eu ver aqui que pegam. Em alguns casos, vejo situação positiva, que é quando o fornecedor consegue fechar uma boa ata e depois transformá-la em contrato administrativo. A Bolivane colocou. Não sei se ela está falando de contrato administrativo ou ela abriu oportunidades para poder fazer adesões, né? Porque aí a gente está falando, quando fala em registro de preço, o fornecedor, a obrigatoriedade é só com aquele órgão. A oportunidade que ela tem é dela expandir essa ata, como eu falei, né? Enviar já para outros órgãos, que às vezes são órgãos que precisam daquele produto ou serviço e ele não tem nenhuma previsão. O pessoal dele interno não chegou a fazer nenhum processo daquele tipo de material. Entendeu? Existe isso aí, os fornecedores Agora, divulgar tá, as atas. para quem está Multiplica. iniciando nas compras públicas, como consultor ou fornecedor, qual a dica que você dá? A pergunta que eu faço lá no podcast. Qual a dica que você dá sobre ata de registro de preço? Participa, não participa? Se participar, quais os cuidados que ele precisa ter? No meu ponto de vista, participa. Ele precisa analisar qual o tipo de item e qual a atividade fim daquele órgão, entendeu? Como eu falei, existem itens que são de naturezas básicas, entendeu? Para que aquele órgão venha a funcionar. E dentro do próprio edital, como eu falei, se aquele edital está carregado com vários participantes junto, que talvez o que também faça aquela quantidade do item aumentar bastante, então não é só aquele órgão que vai pedir, são vários outros que vão estar pedindo juntos. Então, a probabilidade de você faturar com SRP dessa forma é boa. É boa. Ô, Tarek, nós estamos chegando no final, vamos responder mais uma ou outra aqui. Ó, na consultoria, nas consultorias tem dado certo o SRP, desde que atenção à informação de preço corretamente, além de frete, despesas como ICMS, de FAO, dificultam muito. Tem que tomar muito cuidado com isso aí mesmo. É o tal da precificação. Tem dia que me espanta a gente participando e ver o preço que o pessoal está praticando, porque a gente tem noção de valores, principalmente de produtos, né? E fala, como que consegue manter esse preço, entregar com esse preço? Às vezes a pessoa tem estoque, precisa girar o estoque, alguma coisa assim, né? Em alguns casos, vejo situação positiva. Tá, eu já vi aqui. Tá. A Bolivânia, ela colocou assim, ó. Ela tem uma ata que virou contrato e já tem 48 meses. Virou contrato? É o que ela está. Mas a ata tem a vigência de um ano, a não ser que seja esse serviço de contrato continuado, entendeu? Que aí se já estava previsto no edital. Mas a previsão, geralmente, da ata é de um ano, né? Tem a vigência de um ano. Precisa ver qual foi a data de homologação realmente dentro do site lá, do portal, para poder ver se ela realmente tem essa validade toda, entendeu? Ó, o nosso amigo Wagner está pedindo assim: você pode repetir onde podemos consultar a capacidade de pagamento, CAPAG? É o Capag, pode colocar se quiser na ferramenta ali no Google Capag, que é uma ferramenta do Tesouro Nacional. E ali tem os filtros por estados e municípios. A gente consegue pesquisar como está a capacidade de pagar a dívida daquela prefeitura, daquele estado. É bem interessante. Eles até publicaram em dezembro de 2023 aqueles órgãos que estavam com a capacidade melhor, né? Que eram órgãos, estados e prefeituras elegíveis à garantia da União, entendeu? Em receber garantia de operação de crédito. Em dezembro sai até uma lista desses principais prefeituras, estados e municípios. Aí. Ó, estão perguntando, ó, o pessoal tá mandando a ver nas perguntas aqui. Como é o recebimento do consultor no registro de preço? Na homologação, como controlar a comissão na ata? Quer falar? Eu vou completar também.
Então, para poder receber, o registro de preço é semelhante aos outros, né? Primeiro, o consultor ele vai acertar com o empresário, negociar com ele se realmente vai ser quando receber o empenho, se vai ser 5 dias corridos ou 5 dias úteis após a homologação daquele processo. A gente já compartilhou muito, o Éder ensinando, que é interessante que seja após a homologação, entendeu? E a própria empresa dê continuidade, a não ser que você preste esse serviço de fazer a gestão do contrato da empresa. O que que é? Deixa eu responder bem do jeito que eu gosto de ensinar aqui, Andréia. Como é o recebimento do consultor? Para mim, tanto faz se é um registro de preço ou uma aquisição, o trabalho nosso, ele existe e não para, né? Só que eu entendo também como fornecedor, como eu participo de licitação, e muitas vezes é registrada uma ata de um valor expressivo, uma quantidade expressiva e pede muito pouco. Então, o que que a gente fez aqui? O que que eu faço? Agora, cada um precisa se adaptar à sua necessidade, tá? A necessidade do seu cliente, a necessidade da tua região. Cobrar uma mensalidade? Com certeza, porque você precisa valorizar o seu trabalho. Fato, isso aí não tem nem questionamento. Ah, mas o empresário quer pagar só se eu tiver um êxito e quando eu vender, quando eu entregar, quando eu receber. Complicado, você vai ficar se matando aí e não vai conseguir por muito tempo conseguir se manter no processo. Então, primeiro, uma mensalidade tem que cobrar. Depois, na aquisição, geralmente eu cobro 1% na homologação. 1% na homologação. Quando são valores bem expressivos do pregão, há uma negociação? Claro que há. Como que é feita essa negociação? Ou em parcelamento do valor da comissão, ou até mesmo redução desse valor que nós cobramos na porcentagem na aquisição. Agora, se é um registro de preço, como que a gente faz? Nós cobramos um pouquinho menos. Cobramos em média 0,60, 0,50, 0,70, conforme o valor de disputa também. Por quê? O nosso propósito, pessoal, o que que é? É fazer com que o empresário tenha resultado. E não, o empresário não pode sentir que o Éder tá ali, que o Tarek tá ali só para tirar dinheiro dele. Ah, esse cara quer tirar dinheiro meu. Não, não é isso. O Éder tá ali para ajudar o empresário, para transformar aquela empresa, para fazer aquela empresa vender o dobro, 3 vezes mais, e isso é possível, e consequentemente eu vou ganhar uma comissão por isso. Ah, mas e se eu cobrar na nota de empenho? E se eu cobrar no recebimento do cliente? Se você conseguir controlar tudo isso, você conseguir acompanhar tudo isso, faça. Só que lembrando, não vai cobrar 1%, não vai cobrar 0,5%, porque você está entrando demorando mais para receber. Qual que é a orientação? Cobra um pouco mais. Cobra ali seus 3%, até mesmo 5%. Nós temos clientes, ontem, alunos que falaram que desse formato conseguem cobrar 5%. Não está sendo fácil, mas que tem conseguido até o momento cobrar 5%. De novo, eu gravei até um Reels dizendo que você cobrar 5% do empresário na consultoria, na homologação, o que ele vai falar para você? Meu amigo, você está ganhando mais do que eu, você está virando um sócio. Então, por isso a gente reduz o valor, né, Tarek? É isso aí, porque tem os custos operacionais do empresário, a gente precisa ter essa empatia e se colocar no lugar dele para que a parceria aconteça, né? Com certeza. Ó, deixa eu ver o que mais tem aqui. Deixa eu pegar o celular, que fica melhor do que olhando para cima. Tem o ATA na esfera municipal, a esfera estadual e federal. O Sistema S pode aderir? Vou saber de cabeça. Sistema S pode aderir também. Então aí, ó. Wilson, na busca pelo melhor preço, o fornecedor, como buscar mais competitivo? Na busca pelo melhor preço e fornecedor. Como buscar o mais competitivo? Não entendi muito, seu Wilson, da pergunta. Entendeu? É que é na busca? Na busca pelo melhor preço e fornecedor. Tá? Como buscar o mais competitivo? Também não consegui entender. Então, capar. Oi. Eu falo assim, que você tem que sempre buscar não o distribuidor, e sim o fabricante. Porque se você buscar distribuidor, o preço vai estar um pouquinho maior já, porque já passou do fabricante. O fabricante vendeu, o distribuidor ele vai ganhar uma comissão, ou ele pagou um pouquinho, ele vai cobrar um valor mais IP, mais relativo a todas as vendas.
Ah, tá. Ou seja, qualquer venda que vem. Venda. Tá bom, entendi. Nós não, eu não fico controlando o meu cliente. Ah, mas no ano seguinte também foi pedido. Eu faço só sobre o primeiro ano e para mim tá bom. Até porque eu não tenho braço para acompanhar a quantidade de clientes que a gente atende nesse formato. E a Bolivane colocou assim: não perca a Casa da Licitação, segunda edição. O doutor vai dar uma aula sobre contrato administrativo, vai ter, tá. Outra coisa aqui, ó, nós estamos já finalizando essa live, lembrando que nós vamos para a segunda Casa da Licitação e hoje nós temos que falar aqui do patrocinador, um dos patrocinadores oficiais da casa, oficial, né, oficial da Casa da Licitação, que é a Licitanet. O portal Licitanet é um patrocinador oficial da Casa da Licitação. Temos outros aí que nós estamos aguardando bater o martelo, mas o primeiro patrocinador oficial é a Licitanet. Já gravei diversos vídeos de atuação no portal. Se você não conhece o portal ainda, esses dias gravei um Reels para eles falando de como eu vejo como um dos melhores portais pela facilidade desse portal. Não sei para o lado de vocês, como pregoeiro, como agente de contratação, mas para o fornecedor, como nós, consultores, um portal muito fácil de manusear e agora já todo ele automatizado com parametrizado. Ele já tem a parametrização, na verdade, estou corrigindo, ele tem a parametrização dos lances aqui. Então, agradecer essa parceria da Licitanet na Casa da Licitação. Tarek, vamos finalizar aqui? Venda seu peixe. Quando eu falo vender seu peixe, assim, para te contratar, como que as pessoas te contratam? Onde você atende? Quem você atende? Qual o nicho? Qual região? A gente atende o Brasil todo, né? Que trabalhamos com licitações eletrônicas. Pode nos contatar através das nossas redes sociais, que é a TRK Licitação, Instagram. O e-mail é trklicitação@gmail.com. Tem meu telefone também, se depois quiserem deixar aí, o pessoal quiser procurar. E hoje, com a parceria com a RL Licitações, nós temos um escritório hoje já no Rio de Janeiro e um em Joinville, que é a RL Licitação do Rodrigo. Tá junto com a gente aí fazendo essa fusão, que tá dando muito certo. Entendeu? Ô, pessoal, vocês que... Pode falar. E, como eu falei, né, tem toda essa, se diz, expertise, né, desse lado que eu já vinha, do pregoeiro, de equipes de licitação, essa visão do outro lado, que facilita na hora de assessorar o fornecedor empresário, que nunca teve contato ou que está tendo contato e não está tendo bons resultados, e a gente pode identificar onde estão as falhas aí do processo. Pessoal, logo abaixo dessa live vai ter as mídias sociais do Tarek. Se vocês quiserem contratar um profissional que está dentro de um projeto, dentro de um grupo com o maior e melhor grupo de consultores do Brasil, você pode entrar em contato, ele vai te passar uma proposta, vai te atender da melhor forma possível. Se você ainda não participa do Projeto Mavic e tem interesse de participar também desse projeto que vai transformar a sua vida, não só a vida pessoal como financeira também, logo abaixo do vídeo tem a lista de espera para você entrar na próxima turma que nós vamos abrir do ano de 2022, meu Deus do céu, do ano de 2024. Provavelmente essa turma será aberta em abril. Casa da Licitação, temos vaga ainda, esse evento vai acontecer dia 4, 5 e 6 de abril, aqui em Florianópolis, numa casa, numa mansão. Mais detalhes no site www.ederbarduco.com.br. Na aba cursos, você clica, você vai ter acesso a todas as informações e palestrantes e valores da Casa da Licitação. Tarek, muito obrigado pela sua participação. Acredito que o conteúdo contribuiu demais para o aprendizado de muitos aqui, principalmente a hora que você falou do Capag, todo mundo está comentando aqui. E deixa eu só ler a última aqui. Faço gestão de todos os contratos, inclusive faço o comercial. Meu trabalho... Tá, a Niana está falando que ela faz a gestão do contrato, por isso que ela consegue cobrar e acompanhar tudo isso aí depois. Tarek, um abraço, sucesso para nós e até a próxima live, só que a próxima com você agora será lá no Podcast Mavic. Tchau, tchau. Excelente. Valeu, obrigado. Até a Casa da Licitação.